sou a Ana da Pascom e a gente está aqui com o Bruno. Tudo bem? Bom dia. E a gente quer saber um pouco mais sobre você, nesse momento tão especial para você. E a primeira pergunta, eu queria saber quando despertou a sua vocação? Bom, quando eu tinha em torno de 23 anos, eu tive alguns problemas depressivos por causa de umas coisas familiares, né? E aí tinha um cartaz lá na minha paróquia de origem, Santo Alberto Magno, escrito Desperta. Aí eu fui nesse encontro, aí lá eu descobri um encontro vocacional, né? E aí eu comecei a participar, né? E aí eu acabei despertando o interesse, né, por essa vocação. Só que assim, uma coisa curiosa, eu não sabia que o encontro era para ser de padre. Eu achei que era só uma coisa vocacional. Eu só fui descobrir no terceiro encontro. E aí eu já estava meio engajado, né? Aí quando chegou no final do ano, no dia do meu aniversário, 28 de dezembro, o padre Edson, que era o reitor do seminário, me ligou, né? E aí, bem no dia do meu aniversário, eu estava pedindo que Deus me mandasse uma mensagem, né? E aí foi aquele dia que realmente que eu senti, né, esse chamado. Que você queria ser realmente padre, foi a partir desse dia? Foi realmente a partir daquele dia. E aí você ia na igreja com a sua família? Quem te introduziu a ser na igreja? Bom, quem me introduziu mesmo na igreja foi a minha mãe, a Marli. Ela é coordenadora dos grupos de rua da minha paróquia de origem, né, Santo Alberto Magno. E eu participava com ela, né? Aí, em decorrência do tempo, comecei a participar do texto dos homens, né? Eu fui catequista há um tempo, mas aí, o que aconteceu? Depois que eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar, né? Aí, o que acontece? Só comecei a ir na missa de domingo, né? Porque não tinha tempo, né, para ajudar, nada, Sim. né? E, em decorrência disso, eu acabei me afastando um pouco da igreja, né? Aí, eu tive esses problemas depressivos, tudo que eu falei, e aí foi quando eu realmente voltei para a igreja. Entendi. E qual foi o caminho que você seguiu até agora, mais ou menos? Então, o processo formativo de um padre aqui em Guarulhos demora em torno de 10 anos, né? Então, assim, eu já passei pelos encontros vocacionais, que foi em 2015. Eu passei pelo propedêutico, que fica lá no Corpo Uva, que é 1 ano, e lá você tem umas preparações, né? Tem aula de latim, aula de português, é realmente uma preparação, né? E aí, foi para o Lavras em 2016, e aí eu atualmente fiz o processo inteiro que nós chamamos de discipulado. O discipulado são 3 anos, que é a formação pela filosofia. Graças a Deus esse ano eu terminei a filosofia e agora eu vou mudar de etapa de novo. Eu vou para que é a etapa que nós chamamos de configuração. Ano que vem eu começo a teologia, né? Aí são mais 4 anos. Aí desses 4 anos, ano pastoral, aí acabou a formação. Entendi. A São José é a sua primeira paróquia que você passa? Então, antigamente a formação, no primeiro ano de filosofia, nós já íamos para uma paróquia diferente. Mas com a nova formação perceberam que precisava o seminário se preparar melhor para ir para as paróquias. Então, o padre Francisco, nosso reitor, segurou os seminaristas do primeiro ano na paróquia, no seminário, para fazermos estágio lá. Então fica a minha turma inteirinha. Ficou fazendo estágio no seminário, né? E se preparando para ir para a paróquia. Aí, já no segundo ano de filosofia, ano passado, eu vim aqui para São José, né? Ainda com o Padre Paulo. E eu fiquei com o Padre Paulo até a saída dele, que foi em novembro, né? E agora eu estou com o Padre Werber até agora, em dezembro, né? E qual vai ser a sua próxima paróquia? Então, é só dia 17 que eu vou ficar sabendo. Só dia 17. Entendi. E o que os seus familiares pensaram a respeito da sua vocação? Então, assim, minha mãe ficou meio receosa, porque a minha mãe realmente, na minha família, é pessoa de igreja, realmente. Que a gente pastoral realmente, de movimento e tal. Ela é um monte de coisa, ministra, ela é da liturgia, ela é do grupo de um monte de coisa. E ela ficou meio receosa, porque ela sabe que ser mãe de seminarista é meio assim, uma ligação muito grande, né? E ela ficou meio assim. Mas hoje em dia, já faz 5 anos, ela já está muito mais tranquila. Meu pai, por outro lado, ele é militar, né? E
Assim, eu sempre tive vontade de ser militar, mas assim, eu queria ser bombeiro. Meus pais sabem muito bem disso. Só que assim, depois desse chamado, eu tive que abrir mão de tudo isso para seguir uma nova caminhada, né? E meu pai ainda ficou, meio de início, assim, ficou meio assim e tal. Mas assim, como já faz 5 anos, eles já até se acostumaram, né? E graças a Deus, hoje em dia, eles até me acompanham e tal. Para nós, para teologia, nós temos um momento que chamamos de entrega da carta. Minha entrega da carta foi quinta-feira passada, não essa quinta, outra, né? Dia 5. E graças a Deus tá minha família, meus padrinhos, minha avó, né? E assim, a família toda parece se evangeliza em torno de mim, né? Graças a Deus, né? Mas de início é meio complicado. Sim, acho que no início todo mundo tá até se acostumar, mas acho que você meio que uniu todo mundo na igreja. Assim, é uma coisa meio natural, um pouco acostumado com essa ideia, né? Que eu sempre brinco, né? Eu sou seminarista, mas o orgulho do pai é minha irmã, que é cabo, né? Então, assim, né? Mas eu sempre, de início, meu pai ficou meio receoso mesmo, eu percebia. Mas graças a Deus ele percebeu, assim, isso. É porque realmente foi um chamado de Deus, né? Isso. Você tinha que estar aqui. E você encontrou alguma dificuldade durante esse caminho, esses 5 anos? Tem uma frase do Padre Kleber que é meio assim, mas é uma verdade, a batalha é diária. Né? Porque assim, todo dia é um dia vivido. Né? Falar que não tem problemas, tem muitos. Tentações, tem muitos. Dificuldades, tem muito. E todo seminarista, segundo o documento do Papa João Paulo II, chamado Double Vobis, nós temos que nos formar em 4 aspectos, que é intelectual, convivência, oração e pastoral, né? E assim, pode ter certeza, na pastoral você encontra dificuldades, na convivência você encontra dificuldades, dentro da parte espiritual principalmente, porque às vezes você fala seminarista sem fé, é um grande problema, acontece, tem seminarista sem fé. Então é aí que entra o diretor espiritual. No meu caso era o padre José Alexandre, mas aí ele faleceu e agora é o padre Márcio, né? Então é meu novo diretor espiritual. E o padre Werber era meu diretor espiritual como casa de filosofia, né? E é importante o trabalho deles nesse aspecto. Fora do reitor, né? Do padre Francisco, que é sempre muito presente, né? Na nossa vida, que está sempre ali para dar umas diretrizes, né? Nesse caminho. E durante esse caminho, você pensou em desistir? Quantas vezes? Eu acho que, olha, eu vou ser sincero, uma grande dificuldade que eu tenho são os estudos. Não parece, mas eu tenho muita dificuldade com o estudo. Por quê? Eu trabalhei muitos anos na Riachuelo, em mercado. E minha área de atuação realmente é exatas. Meu negócio é matemática, fazer contas, essas coisas. O que ninguém gosta. Né? E realmente, para mim, foi complicado. Porque assim, filosofia, por exemplo, você tem que escrever muito. Né? É leitura, né, leitura, também. Isso mesmo. E assim, para mim foi uma dificuldade muito grande, né? E às vezes eu pensava em desistir. Porque eu falei, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir. Mas graças a Deus, assim, eu também, por minha parte, o esforço meu, mas também por ouvir os outros, eu, graças a Deus, consegui vencer essa batalha que eu tenho, né? Contra a escrita, né? E estou muito feliz mesmo, terminei a filosofia agora e espero agora que isso me ajude na teologia, né? Que é realmente aonde que nasce a nossa fé, né? Sim. Que é a teologia. Né? E trazendo para hoje a Igreja Católica, como você vê nos dias atuais? Então, a Igreja Católica, eu penso da seguinte forma, ela é uma mãe idosa, ferida, que necessita de carinho, atenção e compreensão dos seus filhos. Né? Por que eu digo isso? Porque a Igreja Católica é uma instituição muito antiga, 2000 anos de história, mas ela também é nova, porque ela se renova sempre. Né? Então, assim, é uma idosa que nós temos que dar atenção para ela, temos que cuidar dela, temos que ser presente com ela e temos que cuidar dela. Então, eu vejo que a Igreja Católica hoje tem que agir, nós temos que ajudá-la
crescer. Porque se não é nós renovarmos a igreja, ninguém vai fazer isso. Né? E eu acho que a imagem da igreja, hoje em dia, está sendo muito atacada. Eu acho que é justamente por isso, por causa da ausência de jovens dentro da igreja. Né? Eu acho que é uma coisa que precisa ser vista. Mas eu percebo ultimamente que vem crescendo muito a juventude dentro da igreja. Sim. Mas, assim, tem algumas igrejas, você chega, por exemplo, lá em Minas, por exemplo, que é a cidade de origem dos meus avós, você só vê idoso da igreja. Aí já as igrejas que já são pequenas e também acho que os bairros, né? Tem bairros que tem muito mais idoso do que jovem, e aí é mais complicadinho. Mas eu acho que a igreja realmente é isso, representa. Ela precisa de carinho, ela tá querendo carinho. Você falou de Minas. Você nasceu em Minas ou você nasceu aqui em São Paulo? Não, eu sou de Guarulhos mesmo. Meus avós, que são de Minas, eles são de Guaxupé, Minas Gerais. Eles são lá de Minas Gerais e moram lá até hoje, né? Meus avós são bem velhinhos já, tem uma avó com Alzheimer. Meu avô já não escuta direito, mas eles são de lá. E quem foi seu grande incentivador? Vocacional? Isso, da sua vocação. Então, é difícil falar. Porque assim, quando eu era novo, eu conhecia o padre Marco Testa. Acho que quase ninguém conhece. Porque o padre Marco Testa foi pároco da minha paróquia de 2002, acho que até 2008. E assim, eu via nele um exemplo de padre, sabe? Que era um padre italiano, falava meio meiguinho, mas sabe, um padre muito atencioso, Sim. presente, sabe? Ajudava a lavar o chão, sabe? Esse tipo de coisa meiga mesmo. Eu achava ele um exemplo de padre. Só que assim, eu convivi com ele criança, tipo 12 até uns 15 anos. Aí, na minha paróquia de origem, chegou outro padre que falou que é o padre de lá até hoje, é o padre César. E assim, ele é um homem bem diferente do padre Marco Testa, mas ele tem uma coisa que eu admiro muito. É um homem muito presente e é um homem muito bom de pregação, né? Então, assim, foi certas coisas que me atraíram muito, sabe? E teve uma freira também, que foi a irmã Leis, que realmente era uma freira, era das irmãs operárias, realmente me deu um exemplo muito grande de como servir, de estar disponível. Mas, com toda a sinceridade, realmente, assim, quem me trouxe realmente para a igreja, vontade de voltar para a igreja, você vai achar engraçado, mas foi o padre Marcelo Rossi. Acredite se quiser. Foi quando eu estava de depressão, foi em 2012 mais ou menos, sabe, eu sou gordinho, eu estava quase 68 quilos, mas por quê? Eu não comia. E eu fiquei internado no hospital, né, por causa de anemia, falta de sangue, né, falta de açúcar no sangue. E por causa dessa internação minha, eu fiquei muito triste, debilitado. Sabe você voltar de viver mesmo? Minha mãe mesmo, nossa, sofria comigo. E aí eu comecei a ouvir as músicas do padre Marcelo Rossi. E aquela música Noites Traiçoeiras tem uma frase que me marca muito. Vocês podem ver no meu Facebook, está lá desde 2013 essa frase. Tá lá postado. O mundo pode fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Então eu sempre sou desse jeito. Eu sou triste e tal, mas eu sempre tento fazer sorrir pro mundo, né? Eu acho que parece besteira, mas aquela música pode ter salvado a minha vida, né? Eu sempre brinco. Eu acho que se não fosse o padre Marcelo Rossi, eu acho que eu não estaria mais vivo, não. Eu acho que... Não, realmente, é que eu estava muito... Eu falo isso com toda franqueza. Eu realmente estava muito ruim. Quem me conheceu daquela época e vê a minha foto, se assusta. Porque dava pra ver até aqui, ó, meus negócios no pescoço, aqui, essa parte, via tudo. Por causa que tava só o osso mesmo. Né? E é complicado. E o que você espera do seu futuro? Eu espero uma coisa. Eu acho assim, nós temos que viver as nossas etapas nas nossas vidas, né? Eu acho que como seminarista, a gente tem que ser o melhor seminarista possível, né? Eu acho que eu tenho que fazer isso, né? Às vezes eu sei que eu sou bem ausente, né? Até bom aí que vocês ouviram, eu peço até desculpa, tá, gente? Mas
eu sei que eu sou bem ausente, mas assim, a gente tenta fazer um pouquinho o que a gente pode. Eu me concentro muito na parte de liturgia, né? Vocês podem prestar atenção que às vezes quando eu estou aqui, 8 horas a missa, 7 da manhã eu já estou correndo para lá e para cá vendo coisa, porque é uma coisa que eu acho que precisa realmente ter uma atenção. Eu tenho, por exemplo, com o Padre Paulo, eu tive uma experiência para mim que foi muito boa, que foi com os Anjos da Rua. Eu fui 4 vezes com ele, com levar alimento, né? E assim, foi muito interessante, né? Eu já tinha ouvido falar desse trabalho, mas nunca tinha visto, né? Sim. E mesma coisa com o Padre Weber, eu tenho uma coisa que eu tenho muito receio, não fiquem bravos comigo, mas eu tenho um certo receio com a renovação carismática, né? Mas graças a Deus, com o Padre Weber, eu ainda estou quebrando um pouco desse ranço, né? Então, assim, eu acho que para mim, eu tenho que ser o melhor seminarista possível. Porque uma coisa diferente de uma congregação religiosa, a gente tem seu carisma. Nós, diocesanos, não, né? Nosso carisma é o que? O do bom pastor, né? Então temos que ser presente com todo mundo, né? Então é isso que eu tento fazer, ser presente. Você falou da sua vocação. O que mais te encantou na vocação sacerdotal, assim? Uma vez, muitos anos atrás, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, tinha uma missa de falecido. E nessa missa, ia ser missa, estava todo mundo lá, era alguém muito importante da paróquia. E foi uma época que a Santo Alberto estava passando com muita turbulência, que estava trocando de padre toda hora. Aí o padre não veio. Aí foi celebração da palavra. E isso, na época, me tocou profundamente, porque eu falei, como é bonito, né, a vocação de um padre. Você vê, né? Se não é o padre, não tem Eucaristia. É algo muito bonito. Só de você explicar as vestes, por exemplo, a túnica representa a pureza, o símbolo representa controle, a estola, poder sacerdotal, a casula se revestir de Cristo. Só isso, você já percebe a importância do sacramento da ordem. Né? E eu acho até engraçado, né? O pessoal às vezes fala, padre não casa, né? Padre casa e casa muito bem, porque a mulher é uma mulher que é exigente, tem que ser presente, não pode faltar e sempre tem que dar carinho, mesmo estando machucada, sofrendo e triste. Então, às vezes, isso que eu acho bonito, poder sacerdotal, e poder, às vezes, dar vida para alguém que está quase dando, por exemplo, a unção dos enfermos. Aí, muitas vezes a pessoa está triste, tá? Mas só de ver a presença de um padre lá e dar uma unção aos enfermos, nossa, já deu vida nova. Já faz toda a diferença. Então, eu acho isso que o padre, eu sempre digo isso, o padre é como se fosse um monte de pontinho preto e branco, um pontinho vermelhinho. Ele não é que ele se destaca, mas ele é a diferença do mundo tão conturbado. Sim, ele é especial, ele traz um pouco de paz, eu acho. Isso mesmo. Principalmente agora que a gente vive numa sociedade onde tem muita bagunça, tá tudo muita coisa, então acho que precisa realmente. E você descobriu essa sua vocação jovem. 23 anos. É jovem. Você tem um recado para os jovens que ainda não descobriram a sua vocação? Eu acho que a vocação não é algo assim que você controla, ela nasce. Meu último TCC que eu fiz foi sobre Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho, ele teve a sua conversão com os 30 anos de idade. E assim, ele teve uma vida horrível. Tanto é que Santa Mônica, que era a mãe dele, fala que haja paciência com Santo Agostinho, né? Porque Agostinho teve uma vida muito complicada, ele se envolveu com maniqueísmo, foi cético, todo tipo de coisa que você puder imaginar. E mesmo assim, vamos dizer, ele é o maior nome da patrística, né, que são os patriarcas da igreja. E assim, eu acho que todo jovem tem que se encontrar como uma pecinha de Lego, sabe? Tem que saber onde você se encaixa. Seja cantando, seja filmando, seja dando Eucaristia, seja coroinha no altar, não importa, levando um alimento para os moradores, não importa. O importante é você se encaixar.
Agora, por exemplo, para essas vocações mais específicas, né, freira, leigo consagrada, diácono permanente, são vocações mais específicas. Eu acho que tem que ter um bom discernimento. Porque assim, não é questão de tempo, é questão de a proximidade com o Senhor. Porque não adianta nada você, por exemplo, você tá ali meio forçado. Você tem que sentir prazer em fazer aquilo, né? Então eu acho que o jovem que realmente quer, se realmente sente prazer, quer fazer isso, porque assim, essas vocações específicas, vamos dizer, não é que estão prontas, mas você sabe que tem que seguir uma certa doutrina, né? Qualquer coisa que você vai seguir dentro da igreja, você tem uma doutrina, né? Então assim, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Se aquela doutrina não se satisfaz como pessoa, eu acho que você precisa rever. Teve um seminarista uma vez, que me contaram, acho que nem foi aqui em Guarulhos, disseram que ele fez toda a formação, chegou no último ano, e ele falou, olha, isso não me satisfaz, o que me satisfaz é tocar violão. É isso que ele está fazendo até hoje. Eu não sei, né? Eu não sei quem é, mas assim, às vezes a gente tem que ver o que te faz feliz, né? Do mesmo jeito, eu sempre brinco, né? Se um relacionamento entre um homem e uma mulher fosse trabalhado, como é trabalhada a vocação sacerdotal ou religiosa, imagina, ou religiosa, eu acho que não teríamos divórcio. Porque assim, nem ninguém ia se preparar 10 anos à toa, né? Então eu acho que é uma coisa, esse sacramento da ordem, sacramento religioso, que é das irmãs, eu acho que você aprende com os outros sacramentos, porque como eu disse, se você se preparasse, igual você se prepara para ser padre, para casar, nossa, pode ter certeza, ninguém ia se divorciar, né? Você pensa até 2 vezes. Não, claro. É uma coisa, você vê, muita coisa interessante, para ser padre, não é simplesmente vai lá e ordeina, tem todo um processo, ó, por exemplo, agora, ano que vem, se tudo der certo, eu vou receber os votos sacros. Depois, no terceiro de teologia, eu vou receber os votos de leitorado. Depois, eu vou fazer acolitato. Depois, eu vou fazer diaconato. Olha, são várias etapas, não é algo assim que começa do nada. Então, assim, eu acho que toda vocação tem que ser trabalhada desse jeito. Por exemplo, se você está feliz ali, você ama fazer uma coisa, continue. Agora, por exemplo, você fala, eu não gosto de fazer isso, detesto fazer isso. Então tem que rever. Eu acho que qualquer vocação da igreja é importante. Claro, a gente vê essa sacerdotal, mas eu acho que toda vocação é importante. Porque como eu falo, né, a gente é um corpo. Cristo é a cabeça, mas nós somos o corpo. Se não tiver os outros membros do corpo funcionando bem, esse corpo não vai funcionar. Então a gente precisa que todas as vocações estejam bem dentro da igreja. Sim. O Papa, eu vejo que ele traz muitos jovens para a igreja. O que você está achando do papel dele na igreja, assim, no todo? Então, o Papa Francisco, eu vejo, foi o primeiro Papa que eu vi. Eu esqueci de contar, né? Em 2013 eu estava em depressão. Eu tive depressão em 2012, mas em 2013 eu falei assim, né? Aí em janeiro fizeram um sorteio teve a jornada da juventude, né? Aí fizeram um sorteio para sortear. Quem vai, né? Porque estava bem mais em conta, né? Acho que eram R$700, mas era 2000. Porque é outro país, igual, acho que é Portugal a próxima. Lisboa. Isso. Então, hoje em dia é muito mais complicado. Naquela época Rio de Janeiro, então é tranquilo. Então, aí o que aconteceu? Minha mãe escreveu eu e adivinha, quem ganhou fui eu. Fui eu que ganhei. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e eu conheci o Papa Francisco. Assim, eu sempre gostei, e assim, eu ganhei o concurso, mas o Bento abdicou, acho que foi em fevereiro. Eu tomei até um susto, porque eu falei, poxa, o Papa abdicar, isso não existe, gente. Porque
uma foto enorme dele no meu quarto, eu admiro ele muito. E o Bento foi um papa que seguiu muito a linha, né, dele. Agora o Papa Francisco já muda por ele ser argentino, não é europeu. Já é uma coisa que diferencia, não parece. E ele foi um bispo, um padre muito próximo do povo argentino no tempo do sofrimento, né? Nas intrigas lá na Argentina, né? E assim, ele trouxe tudo isso com ele, né? Toda essa carga histórica com ele, né? E eu acho que ele tenta trabalhar exatamente esses aspectos. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o Papa Francisco é jesuíta, né? Porque é assim, o Bento e o João Paulo, eles eram padres diocesanos, né? Não, ele é jesuíta, né? Então ele já é diferente. E jesuíta é aquele negócio, é missão. Não sei se vocês sabem, mas jesuítas é assim. Assim que eles se formam, o responsável pega um globo terrestre e você põe o dedo. Aí é o país onde você vai fazer missão. É assim que funciona. Nossa. Os jesuítas, é desse jeito. E assim, você vê, José de Anchieta, por exemplo, é jesuíta. Então, esse aspecto missionário é uma coisa jesuíta mesmo. E o Papa Francisco, eu percebo que ele tenta trazer missão, sempre constante, né? A importância da missão. Mas eu acho que a principal missão é realmente trazer o jovem para a igreja, porque eu acho que é exatamente isso que eu estou te falando. Ele percebe que a igreja está ferida, a igreja está machucada, a igreja às vezes sofre. Mas quem é que pode curar isso? É a juventude, porque o que acontece? Não é que os idosos não prestam, mas é que assim, é que eles são de uma geração diferente, uma visão diferente da igreja. Então, eu acho que o Papa Francisco, ele tenta realmente trazer o jovem para a igreja por causa disso, por causa que ele percebe, eles são o futuro da igreja. O João Paulo mesmo, uma vez, falando com os jovens do Chile, o pessoal o Chile é meio complicado, né? E os jovens lá eram eles tinham ouvido umas histórias de não dá, né? Já é um pouco rebelde. Aí ele gritou assim, apontando o dedo, né, para uma imagem de Cristo bonito que tinha no estádio, falando, olhem para os olhos dele, ele é seu Senhor, ele que vocês têm de servir. Aí ele gritava, não tenha medo, vale a pena. Uma coisa que eu ouvi, uma coisa de Santo Agostinho, ele sempre fala que o destino de um cristão é enfrentar o medo. Não tem jeito. Não somos cristãos, viemos para sofrer mesmo. Mas por isso que temos que ser fortes, porque nós sabemos que temos um alicerce, que é o Senhor, né? Então eu acho que é exatamente isso que o Papa Francisco mostra. Ora, não vai ser fácil, mas temos que ser assim. Eu acho que é isso que o Papa Francisco. Eu acho muito bonito o trabalho desse aspecto de realmente trazer a igreja para perto. Eu gosto bastante dessa parte de ele pensar nos jovens. Eu acho que precisa pensar, eu acho que realmente a gente pode mudar muita coisa, assim, transformar, porque o mundo, né, está em constante evolução, transformação. Eu acho que os jovens são uma peça importante. O jovem é o futuro. Você acha que é um dos maiores desafios do sacerdócio hoje é trazer o jovem para a igreja ou se tem outros? Eu acho que trazer o jovem para a igreja é um dos desafios. Mas eu acho que o maior desafio da igreja hoje se chama a mídia. Eu acho que a mídia hoje em dia... Porque assim, o que acontece? Por exemplo, como que era antigamente? Acontecia alguma coisa em outro país e talvez a gente só ia ficar sabendo uma semana depois, né? Por exemplo, eu lembro que eu vi uma matéria quando morreu o Papa, acho que Pio XI, lá em 1918, o pessoal só ficou sabendo que ele morreu uma semana depois. A informação era muito mais lenta para chegar. Hoje em dia não. Pode ter certeza, se o Papa morreu agora, um minuto depois a gente já está sabendo. Exatamente. Então, e também, hoje em dia, existe uma coisa que é muito debatida da filosofia, se chama a pós-verdade. Porque assim, nós somos católicos, acreditamos numa verdade absoluta, que é Deus. Então, assim, para a maioria das pessoas eu percebo que existe o relativismo, um subjetivismo da verdade. Existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade dele. Existem várias verdades. Então, assim, o problema hoje da mídia, uma coisa bem clara, é fake news. É fake news. Então,
Então, assim, eu acho que a mídia hoje é um grande problema da igreja. Porque, assim, o que acontecia? Os grandes padres, mestres da igreja, porque, por exemplo, as faculdades. Quem criou as faculdades foi a igreja católica, os escolásticos, né? As maiores faculdades do mundo eram católicas, né? E assim, quando um padre falava antigamente, por exemplo, o padre ia começar a fazer sua homilia, a seu sermão, né? Todo mundo respeitava. Aquela é a verdade. Porque o padre estudou, ele se preparou para isso. Então, aquela é a verdade. Hoje em dia, um padre fala uma informação, não, é mentiroso. Ele é mentiroso. Então, eu acho que o grande desafio hoje para o sacerdócio é a mídia. Porque, assim, você pode estar falando uma verdade clara e nítida, mas mesmo assim vai ter gente subjugando. Tem toda uma transformação, eles sempre colocam o que convém a eles, né? Se as pessoas não pesquisarem, não forem a fundo, é mais complicadinho. E como foi essa jornada aqui na paróquia São José? Minha jornada. Então, assim, quando eu cheguei aqui, o padre Paulo me pediu para me acompanhar nos movimentos, né? Ele mandou ficar mais próximo da catequese da Legião de Maria, por exemplo, outras coisas também, eu não me lembro, mas eu lembro desses duas bem específicos. Eu acompanhei tudo, né? Fiz todo o processo com o padre Paulo, eu ia com ele onde podia com o padre Paulo, eu lembro que tudo que tinha coisa para ele rezar, eu ia com ele, tinha coisas assim que às vezes ele ia falar, EJC, coisas da ECC, essas coisas de juventude, eu sempre ia com ele, acompanhava e tal. E para mim foi um conhecimento muito grande. Volto a falar, foi a primeira paróquia de estágio, né? E eu conheci o padre Paulo desde a Santa Alberto, porque ele foi seminarista lá. Mas assim, eu era criança 12 anos, mas assim, sabe aquele moleque que não quer nada com nada? Então, assim, foi muito interessante para mim. Outro aspecto também foi o padre Friso. Porque assim, o padre Friso, a gente vê na igreja, você acha que é doido. Não, ele é um homem muito sábio e muito bom, sabe? Assim, se você realmente quer conversar com ele sobre coisa séria, ele fala sobre coisa séria. E é um homem muito sábio. E assim, é um homem muito inteligente. Eu admirava muito as preparações dele, por exemplo. Eu lembro uma vez que eu fui lá no quarto dele, ele estava 4 Bíblias diferentes para se preparar para uma homilia. Assim, impressionante, sabe? E ele realmente, não sei se vocês aí vão lembrar, mas ele falava várias palavras em grego, em hebraico, aramaico. Eu acho muito inteligente. Então, assim, certas coisas que eu não sabia. Ele conseguia fazer uma homilia com a tradução em grego de uma palavra. Eu achava impressionante. Não sei como que ele conseguia fazer isso, mas ele conseguia. E também o padre Jonas, que era até então seminarista Jonas, né? Porque para mim foi muito interessante, porque assim, em 2017 eu convivi com ele no Lavras, né? Como seminarista, né? E ele veio para cá, seminarista, convivi com ele como seminarista, vi ele diácono, vi ele padre, e agora possivelmente ele vai se tornar responsável da área pastoral São Paulo e quem sabe futuramente pároco, né? Eu acho muito bonito, porque eu acho assim, uma caminhada que ele fez e é um exemplo para mim, né? Eu acho muito interessante isso. Aí depois, né, em novembro, né, mais ou menos, o padre Herbert assumiu. Aí vamos dizer, é como se tivesse zerado e começado de novo. Aí o padre Herbert mandou eu acompanhar mais a liturgia, realmente porque é onde eu me encanto, eu gosto realmente de uma liturgia bem rezada, sabe, assim. E eu dava umas ajudas, umas dicas, né? E foi onde eu realmente me identifico de verdade, né? Aí eu acompanho o padre Herbert também, ele prega em RCC, tem o Shalom, assim, tem várias coisas que ele participa, principalmente da juventude, né? Para mim foi um crescimento muito bom na parte espiritual. Sempre digo, com o padre Paulão eu aprendi muito de pastoral, agora na parte espiritual eu aprendi muito com o padre Herbert. Porque não parece, apesar de ser a mesma paróquia, eu percebo, mudou muito aqui. É outra paróquia totalmente diferente. Não é culpa do padre, mas assim, o padre transmite o seu jeito para o seu povo, né? Então, assim, naturalmente.
diferente, né? Você transmite seu jeito pro povo, né? Então eu acho assim, é algo construtivo, né? Eu acho, principalmente nesse aspecto, para mim foi muito bom. Porque eu trabalhei com dois padres totalmente diferentes. Sim. Mas para mim foi bom porque eu aprendi duas coisas totalmente diferentes, né? Para mim esse aspecto foi muito bom, sou muito grato aos tanto o Padre Friso, o Padre Paulão, o Padre Jonas e o Padre Werner. E os dois seminaristas, né? O Leonardo e o Ricardo. Os dois também me ajudaram muito. E o que você vai levar daqui da São José? Então, é difícil, sabe? Assim, eu acho assim, o povo aqui da São José, eu acho um povo muito trabalhador. Porque assim, eu percebo, por exemplo, a gente vai fazer uma festa, um evento aqui na São José, nossa, é muita gente disponível para fazer as coisas. Eu acho muito interessante. Porque assim, você vai em outras paróquias, não é assim. É sempre as mesmas pessoas que fazem. Não, você vem em uma festa aqui, eu acho impressionante. E não é só a gente da São José, a gente da São Barnabé, a gente da São Paulo, a gente da Santa Rosa. É muito interessante. A quermesse aqui mesmo é lotada, eu acho impressionante. E assim, o trabalho, realmente eu acho impressionante a disponibilidade desse povo aqui da São José. É uma disponibilidade muito boa. E assim, eu percebo também que é um povo muito disponível. É um povo, por exemplo, você fala, dá para fazer? Dá. Não tem aquele negócio assim, vamos ver, quem sabe. Não, eles realmente abraçam, né? E é muito interessante, né? E sobre vocação, é interessante falar. A Nossa Senhora das Vocações, que temos lá no seminário, consegui colocar a primeira Nossa Senhora das Vocações aqui na paróquia, que entregamos, o Padre Francisco veio, entregou, acho que foi dia 3 de novembro nisso. E eu estava até conversando com a Romília, que é a responsável, que já tem quase 50 famílias rezando pelas vocações da nossa paróquia. E assim, graças a Deus, né, que eu conheço, tem o Padre Eduardo, tem o Padre Alan, né, agora, tem o Caio, que é irmão de turma meu, né, somos da mesma turma, né, e a irmã Joana, né, que vira e mexe, eu chamo ela para mim aqui de vez em quando. Quando tem esse negócio vocacional, eu sempre chamo ela, né. Então é fruto dessa oração, né? Então eu acho que temos que continuar rezando para as vocações mesmo. Eu acho assim, essa disponibilidade desse povo eu acho muito bonita aqui, eu realmente acho muito bonita a disponibilidade. Teve um momento marcante para você? Marcante aqui na São José. Olha, eu vou ser sincero, a primeira missa do Padre Jonas aqui foi muito forte. Eu senti e outra missa também que eu achei muito forte foi a missa de Corpus Christi. Eu achei muito forte, realmente, sabe? E teve uma missa recentemente também, que foi uma crisma do Dom Edmilson. Estourou um ventilador na igreja, caiu o LED do São José, barulho constante, mesmo assim, crismou quase 90 jovens. Foi uma missa, sabe assim, você sentiu uma presença forte, sabe? Eu não sei como explicar, mas, sabe, você sente, sabe? Foi a primeira missa do Padre Jonas, a missa de Corpus Christi. E essa missa do Dom Edmilson foram 3 missas realmente que me tocaram muito mesmo. Bom, você tem um recado para mandar para todo mundo da São José? Recado, deixa eu pensar. Eu acho que o recado que eu posso deixar é agradecer a esses 2 anos que estive presente com vocês. Quero pedir desculpa se eu não pude ajudar mais, né, onde eu pude. Eu sempre tentei estar presente, mas eu sei que eu sou muito falho. E eu quero que continuem, apesar agora que eu estou me despedindo de vocês, eu quero que vocês continuem rezando por minha vocação. E não só por mim, né? Meus outros irmãos que moram lá comigo, agora nessa etapa, né? Que eu vou começar também, né? A teologia. Eu espero que... E servir bem a igreja, né? Que é o que eu mais amo e o que eu mais gosto de fazer, né? Que é servir a igreja, trabalhar. Porque para mim, o importante é fazer o Cristo aparecer, né? Se o Cristo está aparecendo, o resto não importa. O importante é o Cristo aparecer, né? E continue seu trabalho, seu empenho. O
paróquia chamada São José, tem que trabalhar, não tem jeito, né? É o padrão dos operários, né? Não tem jeito, né? Então, que continue esse empenho, esse trabalho, né? Eu acho muito bonita uma paróquia cheia de pastorais, né? Vários pastorais totalmente distintas, mas sempre empenhadas em trabalhar, disponíveis, né? Continue assim, porque olha, vou falar para vocês, vale a pena realmente levar o Cristo para quem necessita, principalmente. Bruna, eu queria agradecer pela entrevista, por você ter dado um tempinho pra gente e te desejar tudo de melhor nessa sua nova caminhada e que você foi muito importante aqui na São José. Obrigada, viu? Obrigado.